Bom, o Paris Saint-Germain está tendo uma temporada muito, mas muito mesmo conturbada, e todos nós sabemos disso. A verdade é que para a temporada valer para o Paris Saint-Germain, não importa se eles ganharam o Campeonato Nacional de maneira invicta, sem tomar nenhum gol e goleando de 5-6-0 todos os jogos, mas sim se eles fizerem uma boa campanha na Liga dos Campeões e de preferência sendo campeão, né, sendo campeões do campeonato. E como prêmio de consolo, pelo menos chegar às finais, assim como uma vez eles conseguiram quando os seus jogadores ali, como o Neymar, conseguiram chegar performando de alguma forma e perderam lá para o Bayern. Mas enfim, tendo em vista tudo isso, esse meio muito conturbado que o PSG vem enfrentando nos últimos 2 anos, eles trouxeram o técnico Christian Galtier, que chegou ali com o status que iria arrumar a casa e tirar as regalias de hoje, né, ainda jogador do clube Neymar. Mas não foi o que aconteceu, porque acho que o planejamento do elenco ficou muito aquém do que um PSG precisa pelo menos para ser campeão de Liga dos Campeões. E mais uma vez eles caíram tão cedo no principal campeonato e realmente o que importa para eles. E isso trouxe uma pressão muito forte para o técnico. E sendo assim, você já sabe, ele não vai ficar. E a mídia brasileira tem vinculado tudo isso ao técnico que hoje defende, né? Defende não, dirige o Palmeiras dentro do seu corpo técnico, que é o Abel Ferreira. Abel Ferreira tem feito um grande trabalho aí no Palmeiras. O Palmeiras hoje é o time mais sólido do futebol brasileiro, no qual a gente sabe do grande potencial, de todo o trabalho que ele desenvolveu até aqui para poder chegar e ter esse status. Mas é aonde que eu quero chegar. Acho que é muito difícil o Abel Ferreira, eu não acho que seja difícil ele sair do Palmeiras e dirigir um time de Premier League, ou um time de La Liga, ou um time até mesmo de Ligue 1 lá do Campeonato Francês. Eu acho difícil ele já sair do Brasil com um status de dirigir já não um grande time, porque eu até consigo entender que o PSG não é um grande time, mas hoje é o melhor e maior time francês, né? Que tem grandes estrelas no seu elenco. Hoje ainda tem Messi, ainda tem Neymar, tem Kylian Mbappé, Donnarumma. Então acho muito difícil ele sair do Palmeiras e ir diretamente para um Paris Saint-Germain. E ir diretamente, por exemplo, para um Tottenham que hoje está procurando. E olha que eu estou falando de time mediano, né? Dentro das ligas europeias ali. Sair diretamente para um Tottenham. Acredito que o caminho, né, não que seja o caminho que eu seja dono da razão, mas eu acredito que um caminho mais fácil seja ele ir para um Sevilla ou ir para um Valladolid, hoje do Ronaldo Fenômeno e tal. Então eu acho muito difícil que esses rumores que estão vinculando aí nas mídias brasileiras, dizendo que Abel Ferreira é um dos candidatos a assumir a vaga de suposto técnico do Paris Saint-Germain, venha se concretizar em verdade. Até porque nós tivemos há poucos dias o nome de José Mourinho sendo vinculado ao time do Paris Saint-Germain. Mas o José Mourinho pediu, é óbvio, seu salário astronômico e se demonstrou-se interessado a dirigir o time, porém ele está disputando, né, as finais ali da Liga Europa. Então eu acredito, tá? Eu acredito que, acho que é da Conference League, se eu não me engano, com a Roma. Então eu acredito que, por mais que hoje tenha esfriado essa movimentação, essa transação de Mourinho para o Paris Saint-Germain, acredito eu que seria bem mais viável e bem mais seguro, né, você trazer um José, já que você quer colocar ordem na casa, você trazer um José Mourinho para poder comandar estrelas, como o Neymar, como o Mbappé, como o Messi, como Donnarumma, entendeu? Como um Verratti que também tá para sair. Depois eu vou fazer um vídeo explicando para vocês quais são os jogadores que podem estar saindo nessa janela de transferência nesse final de temporada. Então, eu acredito que, independentemente que o Abel Ferreira seja muito grande aqui hoje, e ele, né, esteja comandando o time mais sólido do Brasil no momento, eu acho que essa é a minha visão, que ele ainda é muito pequeno para chegar em um vestiário europeu, por exemplo, e pegar um Mbappé. Porque o comando técnico depende de um cara que esteja ali representando liderança e que seus subordinados entendam que ele
é o cara que decide dentro do vestiário, apesar dessas notícias vinculadas que o Mbappé é o dono do time. Mas mesmo assim, você tem que, além de ter de liderança, as pessoas têm que confiar no seu trabalho. E é óbvio, é um trabalho perfeito, magnífico aqui no Brasil. Mas será que realmente para a Europa ele tem tanta magnitude e tanta notoriedade para poder chegar num vestiário europeu de um PSG, como eu estou falando hoje, com um dos 3 ou se não o melhor jogador do mundo hoje, e falar para ele que, por exemplo, eu não quero que tu jogue pela ponta hoje, você vai jogar centralizado como centroavante, que é porque eu acho que você vai render melhor no jogo de hoje. Será que ele tem canja, que ele tem peito para tudo isso? Dentro do PSG, todo mundo já sabe que existem bastante, né? E vamos falar, a gente está falando de um dos jogadores mais vaidosos, como o Neymar e Mbappé, que estão, segundo notícias também, e é o que parece verdade, de uma rixa de vaidade absurda. Portanto, que o PSG está tentando negociar Neymar e Messi a todo custo para que o Mbappé seja realmente o dono do time. E, segundo notícias e informações também que vinculam isso como verdade, o Mbappé pediu a negociação do Neymar. Então, quer dizer, olha quanta vaidade existe dentro desse time. Então, você colocar um Abel Ferreira para comandar um dos caras que hoje são os maiores do mundo, né, que comandam o futebol mundial, acho que é muito... Além de ser preocupante, eu acho que é uma decisão desastrosa, mais uma vez, assim como fizeram com o Christian Galtier. Por quê? Porque trouxeram o Pochettino, que fez um grande trabalho no Tottenham, eu estou falando de um time mediano de Europa. Fez um grande trabalho no Tottenham e chegou lá com o status de um cara revolucionário, de um bom futebol e tal. Trouxeram ele, mas mesmo assim, Pochettino não teve pulso, nem peito, nem tamanho suficiente para poder comandar o vestiário. E saiu deixando o PSG do jeito que foi. Aí trouxeram o Christian Galtier, porque ele fez um bom trabalho no Lille e tal. Enfim, também não tinha tamanho. Tem tamanho para um Lille, mas não tem tamanho para um PSG. E aí perdeu também o comando do time. Então, assim, eu sei que a imprensa, hoje, e eu acredito também muito nessas guerras de narrativa, eles querem vincular o Abel Ferreira a um grande clube europeu, né, para que ele ganhe mais força, porque caso não consigam trazer o Ancelotti, eles querem colocar o Abel de qualquer maneira na seleção brasileira. E a outra coisa também que eu acho, né, que ele não tem tamanho ainda, acho que tem que provar muito ainda para poder chegar dentro de uma seleção brasileira. Eu gosto muito dos conceitos do Abel e entendo que ele é um técnico não de imediatismo, mas sim um técnico de treinamento, porque você vê o Palmeiras jogar, você consegue observar claramente que o Palmeiras é um time que é bem treinado. Mas você vê também, se você for analisar friamente, é óbvio, alguns torcedores vão ficar chateados com esse tipo de declaração, principalmente os palmeirenses. Mas você vê que o time do Palmeiras dá para jogar muito mais do que vem jogando. E é o que eu sempre digo. O Abel Ferreira, quando chegou no Palmeiras, ele chegou com status, né, de técnico retranqueiro, porque o Palmeiras só jogava no contra-ataque, explorando Dudu e Dudu. E aí depois, lembre-se também, o Scarpa, que ano passado foi destaque do Palmeiras, era banco eterno no Palmeiras, e só entrava ali de vez em quando. Aí quando ele mudou um pouquinho a filosofia do Palmeiras jogar, que ele conseguiu, né, que ele colocou ali um Scarpa, porque na verdade foi na lesão do Veiga, o Scarpa foi ganhando espaço, que o Veiga ficou um pouco fora, e aí depois ele viu que não tinha mais como tirar nem o Scarpa nem o Veiga do time, né? Então o que ele fez? Ele pegou ali o Zé Rafael, colocou o Zé Rafael praticamente como um volante, né? Primeiro volante ao lado do Danilo, então ele jogava praticamente com 2 volantes, por mais que o Zé Rafael tenha qualidade para poder sair, que o Danilo, que hoje no Nottingham Forest também tem a qualidade para poder sair jogando, eram os dois ali na contenção para que o Scarpa e o Veiga conseguissem jogar. Ok, mérito dele. Mas eu entendo, posso estar errado e ok se você estiver discordando. Eu entendo que o Palmeiras tem jogadores que podem apresentar muito mais do que apresenta. Apesar de ele ser campeão, ele ser objetivo e ele ser principalmente vencedor dentro do Palmeiras. Mas enfim, acredito que o técnico para um Paris Saint-Germain hoje, e eu, como eu disse, por que eu digo que tem muito sentido?
Porque há rumores da mídia brasileira, né, que levantou essa fumaça. Ah, mas foi o jornal lá de não sei aonde que informou. Ok, mas a gente sabe, né, que trabalha aí nesse meio de informação, que é muito fácil você pegar e comprar um pedaço, né, de matéria em um jornal, divulgar aquilo e fazer daquilo, né, cortina de fumaça. Mas enfim, acredito, resumindo para poder fechar, que o Abel Ferreira nunca passou pela cabeça do Paris Saint-Germain e por isso ainda não houve sequer sondagem do próprio clube, o clube já declarou isso, e que ele ainda tem que tomar mais forma e mais canja para poder também assumir eventualmente uma seleção brasileira. É só sobre isso. Até a próxima.